Eu sou Baroni. Ô, Fernando, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Deixa eu só ver se dá certo aqui. Maravilha. Muito bem, né? Perfeito. Então, acho que está tudo certo, né? Você consegue me ouvir bem, me ver bem? Muito bem. Estou vendo bem, ouvindo bem, está tudo perfeito. Deixa só eu tentar fazer um negócio aqui, talvez para melhorar a iluminação. Não, acho que vai ficar ruim. É porque o horário agora é um horário que ainda entra uma fresta de sol aqui. Peraí, deixa eu só fazer um negócio. Peraí. É isso aí. Mas acho que tá legal, né? Dá para ver bem, né? Não, está perfeito. Não dá Então para tá bom. melhorar muito mais do que isso. Então tá Bom, jóia. bom, vamos lá. Nós estamos inaugurando hoje uma série de entrevistas aqui na What's Talks, juntamente com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, cuja meta nossa é atingir 1 milhão de empreendedores. Justamente com educação, que é o que falta nesse país. E da maior referência no mercado imobiliário é justamente o professor Baroni, que vem Não, há imagina. décadas fazendo esse trabalho generoso de educar o nosso investidor, tá certo? Então aqui nós temos a oportunidade, a alegria de inaugurar essa série com uma autoridade no assunto, tá certo? Educador, professor, autor de livros e digital influencer, ou sei lá qual é a palavra da moda, para, na verdade, digamos, desta nova forma de comunicação, uma vez que as pessoas têm muito mais capacidade e interesse em ouvir e ver, por exemplo, aulas em vídeo do que escrita propriamente dita. Então, começamos aqui com vocês, o professor Baroni. Pois Baroni, se é, você puder também rapidamente dar aqui como é que você se define, tá certo? E dali para frente a gente começa. pois é, você fez uma pergunta interessante, né? Na verdade, eu nasci no interior de Goiás e até foi um post no Instagram bastante emblemático, foi quando eu atingi a quantidade de seguidores que era maior do que a população da minha cidade, né? Então, eu nasci numa cidade ali de 45, 50 mil habitantes e quando a gente chegou nessa marca no Instagram, foi uma marca emblemática, né? Bem bacana. E aí você me faz justamente voltar às origens, né? Eu nasci no interior, né, de Goiás, chama Morrinhos a cidade, e aí eu vim para Goiânia muito novo, porque minhas irmãs mais velhas do que eu precisavam estudar, aquela coisa toda, e a gente sempre veio de família classe média, meu pai já faleceu, mas era bancário, aposentado, a minha mãe professora de escola pública também, aposentada, mas ainda viva, e aí o que aconteceu? A gente foi aí buscando as alternativas que nos tinham, né? Então, sempre, eu falo que a dica que eu dou sempre para as pessoas é procure não ter medo de conversar com quem está acima de você, procure não ter medo de conversar com quem você acredita que possa contribuir de alguma maneira. E a minha trajetória começou aí, né? Logo no começo, eu ainda fazendo faculdade, organizei um evento na faculdade, a minha área de formação é na área de tecnologia, né? Olha só que curioso, né? Então, eu fiz um curso na área de tecnologia e eu quis já fazer um evento, liguei para o pessoal da época que era uma empresa credenciada da Microsoft aqui em Goiânia, e aí depois eles me chamaram para trabalhar lá e eu fui desenvolvendo, depois logo eu virei monitor da faculdade, depois eu fui convidado para dar aula na faculdade depois de formado, e aí eu fui sempre procurando dialogar com as pessoas que estavam acima de mim, mas procurando sempre contribuir para o diálogo, né? Procurando sempre levar alguma informação.
E aí as coisas foram acontecendo, eu comecei a trabalhar muito cedo, então comecei a fazer meus investimentos muito cedo e muito rapidamente eu percebi que os investimentos tradicionais, né, poupança, renda fixa, não eram investimentos ali que talvez pudessem me fazer com que eu tivesse um retorno satisfatório, tá? Mesmo na época de juros altos. Mas nós tínhamos também inflação mais alta, nós tínhamos todo um cenário. E aí eu comecei, então, a buscar cada vez mais informações. Estando em Goiânia era um pouco mais difícil, mas eu sempre procurava participar dos eventos. Naquela época não tinha YouTube, não tinha redes sociais, então era realmente ligando para as pessoas. Até que, quando eu estava ali perto dos meus 30 anos de idade, eu me deparei com os fundos imobiliários e aí, no primeiro momento, foi assim, né, o sentimento é muito bom para ser verdade, né, não é possível, né? E aí eu fiz contato, na época, com o Sérgio Beleza, que foi uma das pessoas que originou os primeiros fundos imobiliários no Brasil, né? Referência. Referência. E ele me deu uma atenção fantástica naquela época, né? Tanto que hoje nós somos amigos e eu sempre conto essa historinha aí quando ele está presente, porque ele fala que eu sou um exagerado, que não foi tanto assim, mas foi. Naquela época, uma pessoa dedicar 1 hora de uma ligação telefônica é um exagero, né? Hoje já é um exagero, imagina naquela época, né? Eu também, como eu sou velho também no mercado, eu, na verdade, conheço o Beleza desde que ele também era participante do nosso mercado financeiro e foi justamente o cara que viu, acreditou e viu o potencial do mercado e desde então ele vem se dedicando a isso. Realmente foi um pioneiro. Foi um pioneiro, ele foi o bandeirante da história, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a me aproximar dos fundos imobiliários, comecei a estudar os fundos imobiliários, escrever coisas em blogs, em sites, né? E até que ali entre 2016 e 2017, a Suno organizou um evento. A Suno ainda era um conceito praticamente. Claro, ela já existia, mas era quase que um conceito ainda, né? Era uma mesa praticamente. E aí eu fui para São Paulo e quando cheguei lá o Thiago falou, estou com um projeto aqui, eu preciso que você faça parte dele e você escreve um artigo por semana. Eu falei, Thiago, é impossível, cara. Estou dando aula aqui em 3, 4 faculdades aqui em Goiânia. Eu trabalhava no Sistema S, então estava com um monte de mudança do Sistema S. Eu estava indo trabalhar também com a parte de investimentos aqui, tentando fazer algumas coisas diferentes. E eu falei, cara, não dá. Viajando Brasil afora, né, pelo Instituto de Pós-Graduação que eu trabalho, eu falei, é impossível. Não, escreve um artigo por semana, vai dar um jeito. E aí eu comecei, então, a fazer esse artigo semanal, que é o Ficpedia, e a Suno começou a crescer, as pessoas se identificavam muito ali com o meu trabalho, ele convidou para fazer lives e foi indo, e o mercado também foi crescendo e foi uma coisa, né? A Suno começou a provocar o crescimento do mercado da mesma forma que ela se beneficiava do próprio crescimento. Então, foi um círculo virtuoso ali. E as coisas foram evoluindo até que hoje eu sou o responsável pela parte de fundos imobiliários, sou o analista responsável hoje pela parte de fundos imobiliários. Trabalho hoje diretamente com a parte de pesquisa mesmo, então eu faço o trabalho, o lado educacional da Suno eu também desenvolvo, além do lado analítico, aquilo que a gente precisa entregar para o assinante, mas eu também faço o pilar educacional, eu entrevisto gestores, eu entrevisto outros formadores de opinião, eu faço eventos presenciais onde eu procuro debater sobre a indústria de fundos imobiliários. Então, se eu tivesse que sintetizar tudo isso, eu diria que hoje eu sou um projeto em prol da indústria. Então, hoje o meu objetivo é fazer com que a indústria de fundos imobiliários cada vez mais cresça, cada vez mais solidifique, por N motivos. O primeiro deles é por acreditar que é um instrumento de geração de renda e de proteção de patrimônio interessantíssimo, que cabe em todos os tipos de perfis de investidores. E eu acredito que hoje o mercado de fundos imobiliários tem tudo para ser, nos próximos 10 anos, um dos instrumentos mais demandados pelas pessoas físicas no Brasil. Eu acho que ele vai estar na prateleira de todas as gestoras, de todos os grandes bancos, todo mundo vai estar falando sobre isso. E eu quero amanhã ser lembrado, quando eu digo amanhã, eu estou falando daqui 20, 30 anos, igual a gente lembra do Beleza, como um pioneiro, eu quero ser lembrado como uma pessoa que ajudou a construir a indústria de fundos imobiliários, conseguiu jogar ela para frente. Então, a minha meta é essa, é fazer com que amanhã... Meta, então, nós vamos para a próxima, porque essa aí já está estabelecida. E quanto você acha que ainda pode crescer em termos de participantes nesse mercado? Pois é, Fernando, essa é uma pergunta ótima, porque assim, vamos fazer uma conta de padeiro aqui, tá? Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo e eu quisesse comprar todos os fundos imobiliários no Brasil, eu faria um cheque de 20, 25 bi
trilhões de dólares e cobraria todos os fundos imobiliários no Brasil, né? Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo e fosse comprar todos os fundos imobiliários americanos, eu teria que fazer um cheque de 1,2 trilhão de dólares, né? Então, se o mercado de fundos americanos fosse um prédio de 20 andares, o nosso brasileiro aqui seria um banheiro, né? Então, nós temos muito para crescer. Hoje nós somos 800 E se a gente imaginar que o mercado imobiliário deve ser mundial, deve ser alguma coisa como 230 trilhões de dólares, tá certo? Mesmo esse mercado americano também está na sua, também é um baby mercado, também tem muito que crescer, justamente com a participação do investidor, pessoa física, porque no fim também essa nossa herança portuguesa, por assim dizer, tá certo? Sim. Na verdade, esse conforto patrimonialista que a gente tem herdado, quase todos nós temos, da vontade de ter um imóvel próprio, seja para moradia, seja para investimento, acho que está enraizado no brasileiro médio, né? E também o que eu percebo é que as pessoas também, às vezes, herdam os imóveis, o pai desenvolveu, de repente o cara herda aquele negócio e não sabe o que fazer com aquilo. E as pessoas esquecem, na verdade, que o imóvel também, ele é uma criança, ele se desenvolve, nasce e morre. É coisa que pouca gente percebe, né? Eu acho que também aí também está a sua orientação também para chamar atenção para as pessoas que, de repente, têm meios mais inteligentes de lidar com isso. Fernando, você usou a frase correta. Existe uma forma mais inteligente de investir em imóvel. Eu só acho que essa frase ela pode talvez causar uma certa polêmica desnecessária, porque fica parecendo que investir em imóvel de outra forma não é inteligente e nós temos grandes investidores que construíram sua vida investindo em imóveis. Mas sempre profissionais, digamos assim. Eu gosto de calibrar essa frase, eu gosto de calibrar um ajuste fino nessa frase, que eu falo o seguinte, é uma maneira talvez mais eficiente, mais ágil, mais prática, entendeu? De se investir em imóveis. Porque quando você fala do investidor clássico de imóveis, nós temos que dividir em dois grandes grupos. Aquele investidor pessoa física que acha que comprar 2, 3 kitnets e passar a vida trabalhando para comprar 2, 3 kitnets para viver de renda lá na frente é um grande sucesso. E esse cara, ele vai ter muita dor de cabeça depois de um determinado momento. Ou o investidor, aquele que realmente sabe como é o vetor de crescimento das cidades, que faz investimentos para se construir grandes loteamentos, que trabalham com grandes áreas, que desenvolve grandes projetos para locação para grandes empresas. Esse investidor, que é um investidor, como você colocou, mais profissional, um investidor que tem um bolso mais fundo, esse tem um tipo de assessoria, um tipo de controle, um tipo de acesso que não é comum para o afegão médio, né? Ou seja, as pessoas em geral, às vezes, elas fantasiam de que ter um ou dois apartamentos locados é um sinal de sucesso. Tudo bem, eu acho que talvez ele tenha feito aquilo que muitos brasileiros não fizeram. Mas a partir do momento que você apresenta o fundo imobiliário e mostra que com R$100 você já está comprando imóveis de alta performance, de alta complexidade, por gestores profissionais, uma renda melhor, uma facilidade muito menos burocrático. Então, por isso que eu gosto de mudar a palavra para uma maneira mais eficiente, uma maneira mais prática. E o que eu quero assim, deixar bem claro para o público que está nos acompanhando é que a indústria de fundos imobiliários no Brasil, ela ainda está saindo aí das fraldas. Por quê? Porque nós temos aí pouco mais de 800 mil investidores em fundos imobiliários, né? Se nós considerarmos que o mercado americano é praticamente metade investe de alguma forma em veículos mais sofisticados, nós estamos falando que ainda temos muita coisa para explorar. O que me preocupa, na verdade, Fernando, sendo bem honesto com você, e o seu público é um público bem qualificado, é que talvez a gente possa esbarrar no problema de não ter ativo suficiente. Eu já conversei com muitos gestores e a gente fala o seguinte, ó, se eu te der um cheque de 10 bilhões de reais, você dá conta de comprar ativos, né? Às vezes você não tem 10 bilhões de ativos bons, ativos à venda, que tem um retorno que faça sentido para o investidor final. Então, eu acho que esse talvez seja a nossa grande trava. E para concluir, já conclama aí, você transita no mercado entre os formadores de opinião, entre as pessoas influentes no governo e pessoas que têm realmente acesso. O grande problema que nós temos hoje no Brasil, escreva o que eu estou te falando. Aliás, eu falei isso já poucas vezes na minha vida. E eu estou falando isso para você, que eu tenho certeza que o seu público tem como trabalhar em função disso. Tá? Você quer atingir 1 milhão de empreendedores, pessoas, né? O problema hoje no Brasil é que nós temos uma ineficiência fiscal na hora de sair o imóvel do investidor e chegar dentro do fundo. Ele tem que ter uma ineficiência tributária muito grande.
Nos Estados Unidos existia um movimento chamado de UPREIT, que é o seguinte, olha, porque vamos imaginar o Fernando que tem um imóvel que na contabilidade do Fernando, ele comprou há 20 anos atrás por 100 mil reais aí em São Paulo e hoje vale 30 milhões. Por que você não vende isso para um fundo imobiliário ou integraliza isso num fundo imobiliário? Porque você vai ter um ganho de capital absurdo para pagar. Vai tributar na cabeça. Né? E aí, quando você vai tentar fazer esse negócio ficar de pé e jogar isso dentro de um fundo imobiliário, a coisa morre pelo caminho, né? Você fica pelo caminho. E aí o preço não fecha, você vai querer essa boleta maior para poder compensar, e aí a coisa não dá certo. Enfim, tudo vai ficando mais difícil. Nos Estados Unidos, de alguma forma, isso foi um movimento bem eficiente, que virou, Fernando, se você for jogar dentro de um fundo imobiliário e não desintegralizar de lá, você tem esse ganho fiscal, você pode diferir isso para uma outra oportunidade. Então, fica essa dica, eu conclamo isso daí. Isso aí, se eu tivesse alguma forma política de trabalhar isso, é uma coisa que eu trabalharia muito pesadamente, porque eu acho que faz bem para todo mundo. Basicamente é proclamar esses 800 mil, mais os 8 milhões aí que vão entrar nesse mercado nos próximos 10 anos, o que deveriam entrar. Tá certo? Exato, exatamente. Justamente o que você fala, a verdade, também esses 10 bilhões, eles têm que aparecer. Se também tiver, digamos, uma racionalidade fiscal que o cara já tem hoje, por conta própria, tiver, na verdade, digamos, jogado isso de uma forma mais estruturada, organizada, tá certo? A coisa também tende a ganhar eficiência. Que, aliás, é parte do problema todo brasileiro, essa ineficiência toda do Estado, que a gente trabalha, basicamente para carregar o Estado nas costas, que, em contrapartida, não faz nada por nós, tá certo? Essa, eu acho que é outra parte também que a gente tem que, como empreendedores e formadores de opinião, aí, basicamente, você que tem um megafone grande, a gente precisa realmente conclamar e educar as pessoas de que, na verdade, para onde vai os impostos que elas pagam, tá certo? Porque, pô, quando a gente fala para privatização da Petrobras ou do Banco do Brasil, todo mundo fica com pena. O cara que paga a conta vai ficar com pena de mandar um marajá lá de 200 mil reais para casa do Banco do Brasil. É um negócio que não faz sentido. A corrupção, a ineficiência dessas entidades estatais todas, que literalmente travam o Brasil, e a gente está há anos lutando meio sozinho contra essa problemática toda. Né? É isso aí. Tomara que a gente tenha algum surto de lucidez aí e tenhamos aí alguma janela, pelo menos uma janela temporária. Ora, pelos próximos 3 anos, 5 anos, quem quiser fazer esse movimento, é a hora, entendeu? Até para incentivar e para a gente ganhar atração e notoriedade no mercado. Porque é um absurdo você ter 100 bilhões de reais em fundos imobiliários e poupança hoje 800 bilhões de reais. Ou seja, hoje, todas as pessoas que investem em poupança, se eu pegar todo o estoque da poupança, é um estoque de 800 bi. Ou seja, o estoque da poupança é quase 8 vezes maior do que o mercado de fundo imobiliário. Isso, eu vou dar um nome simples, bizarrice, né? Não tem outro nome para isso, é uma coisa bizarra. Justamente, mas é isso que a gente está tentando fazer aqui no Êxito, vocês na Suno, o Thiago Reis e tantos outros formadores de opinião. No que a gente precisa é educar, tá certo? Não tem outra forma de mudar isso, né? Mudar e também pelo exemplo, tá certo? E voltando aqui à sua história, você começou a investir logo então, lá atrás, em fundos imobiliários? Não, eu comecei a investir, eu comecei a trabalhar com os meus 15 para 16 anos, 16 para 17 eu comecei a ganhar um dinheirinho, eu acho que de 17 para 18 eu já teria um bom salário para um menino de 18 anos de idade. E ali eu já comecei a guardar meu dinheirinho de uma maneira, como eu disse, menos eficiente. Então ali poupança, um fundo de renda fixa bem tradicional, e quando eu fiz ali 20 anos, mais ou menos, o dinheiro já era um pouquinho maior e eu comecei a perceber que eu precisava buscar produtos um pouco mais sofisticados. E aí foi onde eu comecei a ir para fundos multimercados, alguma coisinha que envolvia mais ações, né? Mas não diretamente, ainda havia fundos, né? Mas que para aquela época era muito, né? Eu estou falando de uma coisa com você de 20, 21 anos atrás. Porque nós não tínhamos... Justamente essa poupança constante é que faz a diferença justamente lá no final mas é porque, veja, Fernando, o que eu costumo dizer para as pessoas hoje, se eu quiser falar sobre fundos imobiliários, eu estou querendo começar a investir em fundos imobiliários, eu entro no Google, coloco lá, vem vários vídeos, eu tenho vários sites, eu tenho vários canais de comunicação que tratam do tema. Na nossa época não tinha Google, é o que eu falo, não tinha um buscador eficiente que me permitisse filtrar um assunto com algum grau de assertividade, né? Então, você não tinha... Essa época que eu estou falando, quem
fazia ligação de celular, quem recebia a ligação pagava também, né? Ou seja, você não tinha WhatsApp, você não tinha smartphone, você não tinha nada. Então, você tinha que buscar a informação na fonte mesmo, de uma maneira muito mais complexa. E eu era um menino, né? Poxa, eu estou falando de 19, 20 anos de idade. Mas aí, onde eu quero chegar? Eu fiquei dos meus 19, 20 anos até os meus 30, vamos falar assim, fazendo esse tipo de investimento, mas sempre eu ia nos bancos um pouco mais sofisticados, nos segmentos mais sofisticados, eu queria participar dos eventos, eu pedia para pegar o telefone lá da mesa de operações para entender como é que as coisas funcionavam. E aí entra, quando você me pergunta para me definir, é uma pessoa que sempre buscou informação, eu sempre fui atrás de informação. Então eu queria falar na mesa, eu tinha 21, 22 anos de idade, eu queria falar na mesa de investimentos, para entender o que era, para entender o que era um CDB pré-fixado, para entender o que era um título, um multimercado que tinha exposição cambial ou que tinha uma característica de long short, que hoje eu faço uma busca na internet e eu já tenho 200 e-books falando. Mas a impressão que eu tenho é que você deve continuar fazendo isso, porque cada entrevista que a gente vê você com os administradores do fundo, volta e meia a gente fica até meio sem graça pelo entrevistado, porque não é incomum você saber muito mais sobre o próprio fundo do cara do que o próprio entrevistado. Então, aí o que acontece? Eu vou lá ali nos meus 30 anos de idade e falo, bom, agora eu já tenho um volume que o que me chegou ao fundo imobiliário é porque eu conheci nas ações o dividendo. Eu conhecia nas ações o dividendo. E eu achei aquilo ali fascinante, né? E eu falei, poxa, mas é fascinante, mas, poxa, aquelas ações que pagam dividendos constantes, tipo os Itaús da vida, os Bradescos da vida, pagam uns centavinhos lá e depois, a cada trimestre, pagam um valor maior. Algumas elétricas, às vezes, pagam uma vez por ano. E eu gostava daquilo, mas me incomodava. Eu queria uma coisa mais constante. Foi quando eu cheguei no fundo imobiliário. Aí é aquela história que eu contei. Aí quando eu cheguei no fundo imobiliário, um universo se abriu na minha frente. E aí eu comecei a investir e estudar, investir e estudar. Até que eu falo que alguns marcos aconteceram na minha vida. Um deles foi lá atrás, eu não vou saber precisar o ano, mas foi no início da década de 2010 lá, né? Que eu fui presencialmente conhecer os gestores. Foi um marco. Eu conheci vários gestores. E aquilo ali muda muito a sua cabeça, porque você consegue respirar um pouco daquilo ali. E eu, em paralelo a tudo isso, que eu acho que foi o meu grande diferencial, Fernando, que pouquíssimas pessoas tiveram. Então eu falo que eu tive uma questão que foi um diferencial que aconteceu na minha vida, que pouquíssimas pessoas tiveram mesmo. Foi o convite de trabalhar na pós-graduação, porque a pós-graduação que eu trabalho, eu viajo o Brasil todo. Literalmente de Manaus a Porto Alegre. Literalmente, tá? E eu ia nas cidades, né? Eu ia em Belém do Pará, eu ia em Manaus, eu ia em Fortaleza, eu ia em Recife, e eu tinha a oportunidade de conhecer os imóveis. Ou quando eu não podia ir até todos os imóveis, os alunos, o meu curso é na área de gestão, de projetos, essas coisas, então eu passava muito por engenheiros, arquitetos. E quando eu falava desses empreendimentos, era muito comum eu encontrar engenheiros ou arquitetos que tinham feito algum projeto de reforma lá, que conhecia a propriedade, que já tinha feito manutenção lá. Então eu pegava uma informação que ninguém pegava. Quando você faz essa brincadeira de falar, você conhece mais do que o gestor, é uma brincadeira. Eu sei que é uma brincadeira da sua parte, mas acontece. Não é brincadeira, não, é constatação. Não seja modesto, não seja modesto. Não. É porque, às vezes, o tipo de informação que chega para mim e que eu consigo, às vezes, refinar, é uma informação pouco, às vezes, acessível para a grande maioria das pessoas. Agora, hoje, isso que você está falando, eu até posso, agora sem modéstia, eu posso até concordar com você que aconteceu mais ali entre 2013, 14, 15 e 16. Eu diria que hoje, e depois de 2016, principalmente, daquela pancada que o mercado levou naquela recessão, época do governo Dilma, aquelas coisas todas, que sobre oferta de mercado, recessão, aquelas coisas todas, impeachment, aquela confusão toda, os gestores se aparelharam muito mais. Isso eu tenho plena convicção. Hoje os gestores estão muito mais aparelhados. Hoje eles têm um nível de informação muito maior do que se tinha. Antigamente eles eram gestores quase que financeiros. O que eu estou falando aqui é um pouco de pecado, mas eu vou dar o disclaimer aí. É só para as pessoas entenderem. Eles eram gestores mais de Faria Lima, vamos falar. Gestor financeiro, é aquele que está no ar-condicionado, com terno e a gravata, fazendo... Eu até brinco, fazia gestão com binóculo. Agora o cara põe a bota e o capacete e vai lá no meio do... Isso. Vai acompanhar a fundação lá do galpão logístico, por exemplo? Isso. Então, hoje nós temos
Hoje nós temos um gestor muito mais imobiliário. Ele entendeu que ele tem que ter uma equipe de engenharia ou própria ou contratada. Ele entendeu que ele tem que ter um cara de mercado, é aquele cara que transita pelo mercado, entende? Então, tudo isso passou a fazer parte do dia a dia aí. E Baroni, como é que você vê a internacionalização desses fundos? Você não acha que também parece que tem um potencial de arbitragem entre os preços dos ativos imobiliários no Brasil com o resto do mundo? Você não acredita que com a globalização da economia, esses ativos todos têm que ter uma correlação um pouco maior do que está tendo atualmente, né? Ou até hoje no Brasil? Eu acho que sim, existe uma certa assimetria, mas eu só não sei até que ponto a gente vai conseguir capturar um pouco disso ou tentar aproveitar um pouco disso, porque os fundos imobiliários, por lei, eles não podem investir fora do Brasil. Então, e os investidores internacionais aqui não têm de aproveitar? Então, aí agora que eu ia falar, supostamente uma barganha brasileira. Não sei quanto é que custa uma loja na Faria Lima hoje, também pós-Covid, não deve estar valendo o que já valeu, né? O que pode acontecer é o inverso, né? É de você ter aporte de fora. O problema é que o nosso mercado é muito pequeno. Deixa eu te dar um exemplo, e você transita muito bem no mercado, você está acostumado a lidar com esse tipo de assunto. Dependendo de uma empresa, um private equity alemão, um private equity asiático, um private equity europeu, americano, seja lá o que for, se você virar para ele e falar assim, eu tenho um excelente negócio para você aqui, olha, é um melhor negócio, um negócio fantástico. Aí ele fala, tá, quanto que eu preciso colocar? Aí ele fala, 200 milhões. Aí o cara vai olhar para você e fala, não, cara, o que eu quero com 200 milhões, entendeu? Então, assim, hoje o grande problema do Brasil é que se o cara precisar de fazer um investimento aqui, ele vai precisar fazer um investimento de 20 bilhões, 25 bilhões, para compensar o dinheiro que ele tem lá estacionado, e ele está louco para colocar em equity, porque ele está com medo da moeda, e você é um cara especialista nisso também. Hoje o risco monetário em termos globais é muito grande, e a gente sabe que se esse risco começar a ganhar mais evidência, o equity vai cada vez mais ter valor. E aí, se você tiver um fundo alemão lá com bilhões para trazer para o Brasil para investir, ele não vai ter ativo para ele colocar, ele não vai ter veículo. Esse é o problema, ele não tem veículo para colocar. Se eu fosse um responsável por um fundo soberano aqui ou alguma coisa europeia e eu precisasse colocar 25 bilhões no mercado imobiliário, eu não consigo aqui acessar, eu não tenho veículo para isso. Então, esse é o grande problema, né? A gente ainda está num estágio... E se conseguisse acessar também, talvez não conseguisse sair também. Então, não consegue nem entrar, muito menos sair. Tá certo? Você teria dois problemas. Mas isso, quem sabe, a coisa pode mudar também. E me diga uma coisa, como é que você está vendo também da situação atual aqui no meio desta pandemia toda, essas mudanças de hábitos, onde com certeza parece que esse tipo de entrevista como a nossa vai ser cada vez mais comum. Mas como é que você vê, por exemplo, os escritórios, etc., o mundo pós-Covid, o que você está vendo aí no seu mercado especificamente? Qual é a sua visão? Quanto que vai mudar isso e o que tem de acontecer pelo que você tem ouvido? Eu acho que vai mudar sim, porque uma pandemia, uma guerra, tende a acelerar mudanças, né? Mas eu nunca fui muito a favor daquela ideia de que a mudança, ela simplesmente radicaliza tudo e você vira uma chave como se aquele mundo anterior não existisse mais. Eu acho que o home office, ele já era uma tendência, só que nós temos que saber dividir o que é o home office e o que é o trabalho presencial. Nós temos que saber dividir o que é o EAD, o ensino online à distância, e o que é o ensino presencial. Então, eu vejo como que tudo isso, no final do dia, acaba virando alternativas. É igual o banco digital. A agência, ela talvez perca um pouco de espaço, a agência física, mas ela não vai acabar porque amanhã o Itaú quer ter uma agência na Faria Lima, na Berrini, na Paulista, porque aquilo ali é marketing para ele também. Entra na linha dele, no balanço dele, não entra na linha de despesa, entra na linha do marketing. Ter uma agência pagando 300, 400, 500 reais o metro quadrado numa principal avenida, numa esquina, não é do ponto de vista imobiliário é absurdo, mas do ponto de vista de marketing é fantástico. Ele consegue trabalhar. Então, assim, a gente tem que saber diferenciar o ensino à distância. Eu sou professor há 23 anos, ininterrupto. Eu não saí de sala de aula em 23 anos. Eu posso dizer que eu ouço esse fantasma da EAD desde sempre. Só que tá bem claro para todo mundo que é da área de educação que o ensino à distância, o EAD, ele é um complemento. Então, veja, se eu tenho 20 módulos para dar, 18 módulos para dar de pós-graduação,
eu posso fazer talvez 12 presenciais e uns 6 online como complemento, e isso barateia o curso para o aluno, isso otimiza, porque esses 6 online pode ser aqueles professores mais difíceis de agenda, aqueles professores que têm talvez alguma dificuldade maior de locomoção, né? Um professor de mais idade que tem muita experiência, mas ele tem a dificuldade da locomoção, da viagem. Então, veja, eu acho que é aí que encontra, né? Confúcio já dizia, a virtude está no meio. Então, eu acho que a virtude está aí. O home office, imagina como que vai ter 100% das pessoas trabalhando no home office, tem gente perguntando que todos os escritórios vão praticamente fechar. Lógico que não. Os negócios vão continuar existindo. Só que a empresa que tinha talvez um exagero de 5 mil metros quadrados ocupados, talvez ela vai ter 2.500, 3, e os outros 1.000, 1.500, 2.000 metros vão ser preenchidos por outras empresas que já queriam estar na Faria Lima também. Então, veja, shopping center. Fica parecendo que o shopping center nunca mais vai ter nenhum movimento. O shopping center já não era de hoje, ele já vinha passado por uma grande transformação, e essa transformação caminhava para ter shoppings cada vez mais voltados para entretenimento, para lazer e para gastronomia. Né? Se você pegar o Shopping JK, que você conhece muito bem ali onde fica na sede da Suno ali, você vê que é um parque de restaurantes. E toda vez quando eu estou lá na Suno, que eu desço para ver na hora do almoço, tem fila em quase todos eles. Ou seja, é natural que você já vinha passando por uma adaptação. A loja no shopping vai ser basicamente um expositor, né? Ou uma forma de você pegar no mesmo dia o produto que você comprou. Né? Eu comprei um livro, eu pego ele à noite na livraria lá do shopping, que eu vou jantar lá com a minha esposa, com meus filhos, e já pego o livro. Que comprei um notebook e já pego o notebook na hora que eu for jantar à noite. Então, eu vejo dessa forma. Então, eu acredito que o mundo pós-pandemia vai ser muito melhor, porque as pessoas começaram a perceber que muitos dos pré-conceitos que as pessoas tinham caíram por terra. Né? Então, dá para você ter um dia, 2 dias de home office para o funcionário, dá para você ter serviços de entrega, de postagem, de acompanhamento digitais funcionando, dá para você ter auditorias que possam ser feitas virtualmente. Então, você tem os 2 mundos. E para concluir, por exemplo, quando a gente fala de galpões, né, ficou cada vez mais evidente que os galpões próximos dos centros urbanos, eles também impulsionam a economia. Então, se você tiver uma cidade cercada por galpões logísticos e industriais, você tem uma aceleração de produção muito grande. Você tem pessoas que hoje tem galpões complexos industriais, né, complexos logísticos, que são quase que mini cidades. E você pode, inclusive, levar seus filhos para deixar em creches. Você tem dentista, psicólogo, serviço bancário, você tem tudo dentro desses grandes complexos. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Que o mundo pós-pandemia, do ponto de vista de funcionamento, eu vejo muito positivamente. O que eu não consigo dizer é como é que nós vamos atravessar essa pós-pandemia do ponto de vista fiscal, do ponto de vista econômico-financeiro, do ponto de vista de como os governos prepararam esse colchão todo para passar pela pandemia, como é que eles vão depois calibrar isso para tirar essa camada de proteção que foi criada, essa rede de proteção que foi criada, que ela não pode ficar eternamente. Então, isso hoje me preocupa muito mais do que do universo fundos imobiliários, do universo comportamental, do universo de negócios. Isso me preocupa muito menos. O fiscal, a questão monetária, isso tudo me preocupa muito mais. Não tenho dúvida. Com certeza. Inclusive, também justamente essa incerteza em relação às moedas todas, né? Isso aqui estamos falando do peso argentino, real, dólar, euro, ien, tá certo? Realmente essa brincadeira de ficar apertando lá. Hoje em dia não precisa mais nem imprimir, o cara dá uma apertada lá um segundo, digitalmente tem $1 trilhão, tá certo? E que basicamente parte disso está indo para ativos reais. Ali, diria que por causa disso, inclusive, a bolsa está subindo por causa disso, que nem parece que seja um bom sinal. Está tudo caindo, a bolsa está subindo. Para, pessoal, a notícia não é tão boa assim. Tá certo? Por que isso está acontecendo se as empresas estão dando prejuízo? Tá certo? É justamente com essa incerteza. Então, tende aí para boas empresas e para bons ativos imobiliários.
Tá certo? Porque isso não Eu acho que parece um texto. até uma certa vez aí nessa pandemia, a gente escreveu um artigo na Suno e usamos o termo volta às origens, né? É voltar às origens mesmo. Aquele excelente imóvel que está alocado para uma boa padaria, para uma boa esquina de uma farmácia, esse imóvel vai ter um valor depois dessa crise absurdo. Absurdo. Eu não tenho dúvida disso, Fernando. Eu não tenho dúvida disso. Sabe, aquele bom terreno ali, bem localizado, aquele imóvel que você tem um controle térreo, você tem um controle do espaço térreo. Esse imóvel vai ter um valor tão absurdo depois dessa pandemia, porque ele vai ser o creme de la creme, o filé de tudo, né? Então... O problema é que o mercado imobiliário, justamente, esses filés são muito concentrados, né? São poucos. Então, a gente está falando, principalmente em termos de unidades, quantas unidades de imóveis normais, digamos assim, para cada imóvel desse da padaria num local excelente. Né? Exatamente. 1.000 para um, 10.000 para um, sei lá. É qualquer número assim. É qualquer número assim. De qualquer maneira, também justamente o que, de repente, até para a indústria de fundos imobiliários especificamente, talvez seja uma boa notícia. Né? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Tá. E como educador, alguém que quisesse seguir seus passos hoje, você acha que ainda tem espaço? Tem bastante espaço, inclusive eu até brinco, eu falo que eu como educador, como professor, eu sou obrigado a usar o nome seguidores, né? Porque você tem os seguidores no Instagram, os seguidores lá do YouTube e tal, mas eu costumo dizer para eles todos que eu falo, olha, vocês têm que me ouvir para concluir aquilo que vocês já sabem. Eu, como formador de opinião, eu não quero amanhã ficar fazendo previsões para parecer, pô, o Baroni sabia de tudo, ó, o Baroni acertou. Eu falo que eu provoco reflexões, eu provoco interpretações, eu levo outros formadores de opinião, eu levo outros gestores e players de mercado para que a gente possa, debatendo, procurar encontrar alternativas ou caminhos que nos faça entender a complexidade do mundo que nós vivemos hoje. O mundo hoje, na verdade, Fernando, é muito mais complexo do que na época dos nossos avós. Na época dos nossos avós era tudo muito mais simples do ponto de vista de comunicação, de precificação, né? Hoje você sabe, eu acho que sim, porque assim, vamos raciocinar. Hoje, como você falou, você aperta um botão e faz dinheiro, você tem várias questões hoje contábeis dentro das empresas que permite com que você alavanque ou desalavanque a empresa. Você tem hoje veículos no mercado de capitais muito mais sofisticados, que permite que você crie alavancagem, que você crie mecanismos mais criativos para que você possa tentar gerar valor para o seu investidor, para o seu cotista. Então, hoje você tem muito mais informação. Por que eu tenho tamanha certeza disso? Porque o que o mundo produziu de informação em 2019 foi praticamente o que se produziu de 2018 para trás. Ou seja, a cada ano, a progressão geométrica de produção de conteúdo, ainda mais depois dessa pandemia agora, ela está absurdamente alta. Isso que nós estamos fazendo aqui, esse vídeo que nós estamos gravando, ele é um conteúdo que há 20, 30 anos atrás era inimaginável. Um jovem que nos ouve, um jovem empreendedor que nos ouve, para ele ter a quantidade de acesso que nós estamos produzindo aqui num vídeo de 1 hora, ele talvez demoraria 1 ano, 2 anos para conseguir ter essas informações. E hoje você consegue muito mais rápido. Então, quando eu falo de complexidade, é porque vira um emaranhado, vira uma coxa de retalho, e você ter que juntar tudo isso e gerar uma vertical e uma resultante disso é muito mais complexo. Então, eu falo que todas as vezes quando você me vê afirmando coisas, ou falando com muita convicção e certeza, você pode ter certeza que eu não estou sendo o Baroni que eu gosto de ser. O Baroni que eu gosto de ser é aquele Baroni que provoca reflexão em você, que faz você refletir, porque fazendo você refletir e eu te ouvindo, me faz refletir também. E a resposta vai estar no meio do caminho de tudo isso, entende? Então, o que me faz hoje continuar trabalhando no projeto da Suno, e como você falou, se tem espaço por quê? Porque sempre nós teremos espaço para quem está disponível para debater ideias, para entender, procurar entender como é que tudo isso funciona, procurar tentar enxergar um pouco além daquilo que já está no papel, daquilo que já está escrito. Né? Eu não quero, de novo, ficar lustrando a minha bola de cristal para tentar adivinhar o futuro. Mas o exercício de trabalhar com cenários, de entender os cenários, eu acho que ele é muito saudável,
porque ele desperta em você o senso crítico. E ao despertar o senso crítico, desperta em você também um escudo de proteção. A educação, Fernando, deixa eu ter um devaneio aqui. Por que é que muitos políticos não investem em educação? Porque quando você investe em educação, você provoca no aluno, no estudante, o senso crítico. E o senso crítico, ele é um despertar para um escudo de proteção. As pessoas que são massa de manobra, elas não têm a educação na sua essência. E aí, no mercado financeiro, isso vale também. E quando nós fazemos o nosso trabalho aqui na Suno, e eu procuro fazer isso diariamente, é para provocar nessas pessoas esse mesmo senso crítico, no entendimento de que não há certo ou errado, mas há aquilo que você entende e aceita, e não aquilo que fazem por você e te manobram ou te induzem para fazer alguma coisa. A essência do meu trabalho é essa. Então, tem espaço sempre. É impossível preencher tudo, né? Mas eu sou muito otimista também em relação ao ensino à distância. Eu acho que também na base, inclusive é aí que eu sou o cara mais otimista do mundo em relação, na verdade, a essa pandemia toda. Se tem um negócio legal que houve na pandemia, essa quebra de paradigma e, digamos, uma certa turbinada no tempo dessa transformação, né? Então, pelo que se gasta hoje, por exemplo, com educação em todos os níveis, municipal, estadual e federal, a gente poderia colocar tranquilamente internet para todas as crianças com conteúdo de primeiríssima qualidade e um computador para cada um, tá certo? É só questão de racionalizar, isso cai de preço todo dia também. E eu também vejo que também vão ser, digamos, grandes professores que vão atingir todo mundo. Que, na verdade, por exemplo, sem puxar a sardinha aqui para você, mas é um grande reconhecimento ao trabalho que vocês, tanto você quanto o Thiago Reis da Suno, especialmente, estão fazendo esse trabalho de poder falar com todo mundo. Esse é um negócio absolutamente extraordinário, tá certo? Que é o que falta no Brasil. As pessoas precisam ver que, sei lá, parar de perder dinheiro já é o suficiente para o cara ter um pé de meia lá na frente. Então, são coisas muito óbvias. É o beabá que tem que aprender desde criancinha, desde casa, como não perder dinheiro e a importância, digamos, de uma educação básica desde pequenininha, tá certo? Por isso que eu sou um fã tão grande de vocês e do Instituto Êxito, tá certo? É isso aí. Porque realmente a educação é que vai mudar tudo. E para isso, a educação à distância, que com a distância aqui de São Paulo, aí de Goiânia, de qualquer lugar, a gente pode atingir os rincões do Brasil inteiro e além, tá certo? Isso vai fazer a diferença. Hoje, esse fim de semana, né, eu dei uma aula, por exemplo, à distância da pós-graduação para uma turma de Teresina, né? Eles estavam preocupados com essa aula, que para eles foi o primeiro. Eu já estou, acho que no quarto ou quinto módulo da pós-graduação. Eles reativaram o online, viram que a malha aérea não ia funcionar e não ia ter como voltar às aulas e, pelo jeito, esse semestre não volta mais. Então, eles reativaram o online, eu já estava fazendo essas aulas online, até que, então, hoje eu fiz para Teresina. E o que aconteceu em Teresina está acontecendo em todos os outros estados que eu já dei aula agora, né? Que é o seguinte: eles começam preocupados, achando que não vai funcionar e que vai ser cansativo e que não vai dar certo, e terminam todos muito empolgados, do tipo, Barone, eu aprendi muito mais no online. Onde que se ganha? Porque o online você tem a atenção exclusiva. Não tem como você dar uma distraída ali, né? Você está atento. E aí vem uma coisa bem fantástica, né? Se você junta o online com o presencial, você ganha no networking e, ao mesmo tempo, na eficiência. Então, assim como você, eu também estou otimista por esse lado. Eu acho que as palavras que vão sair... E também na qualidade do professor, tá certo? Porque se antes você precisava de 2 dias ou 3 para ir até Teresina e voltar, agora você fica aí onde você quiser estar, ou no melhor lugar para você, e de repente você está em meia dúzia de faculdades. Quer dizer, você vai atingir muito mais gente, tá certo? E todos os professores, é fantástico. Os melhores, obviamente. Uma coisa que eu fico muito tranquilo é que eu falo que o déficit de educação, principalmente educação financeira no Brasil, ele existe desde Adão e Eva, né? Ou seja, às vezes as pessoas falam, mas é muita coisa, muito conteúdo. Gente, por mais que seja, ainda nós temos um déficit muito grande para ser suprido, né? Então, assim, nós temos muita coisa para fazer ainda, tem muito espaço para ganhar. Eu estou falando porque a gente está com o celular na mão aqui
e toda hora chega mensagem de Instagram, essas coisas, o nível de perguntas ainda é baixo. Isso denota o quê? Que nós temos ainda uma deficiência muito grande do ponto de vista de educação financeira. E olha que esse cara já chegou até a mim, já chegou até a Suno, já mandou um direct, já mandou uma mensagem, já mandou um e-mail, já mandou um WhatsApp. Ou seja, esse cara já está anos-luz na frente da maioria da população. Mas isso é um gap que pode mudar. E porque não falta dinheiro para isso, tá certo? Não falta dinheiro para educação no Brasil. Pode ser pessimamente mal empregado. Agora, dinheiro não é por falta de dinheiro que o povo é, digamos, tão mal educado, digamos, que a qualidade do ensino é tão ruim. Se eu fosse um grande empresário, eu certamente um dos setores que eu iria mais investir é na educação. Eu iria investir pesadamente em educação da indústria que eu tenho, que eu teria, né, no caso, perto, né, no envolto, na micro-região da indústria, eu ia investir muito em educação. Acho que se o empresariado resolver logo pegar essa bucha, né, como se diz no jargão. Isso eu posso te falar de experiência pessoal também. Que meu pai era um grande adepto de educação, tá certo? Meu avô fundou a Fundação Tupi e meu pai foi quem deu um grande salto ali. E desde 1900 e pouco, sei lá, 50 anos atrás, ele fundou a Escola Técnica Tupi, que era uma escola técnica referência no Brasil. Então, toda aquela parte ali de Joinville, etc., Santa Catarina, que teve um desenvolvimento colossal, muito foi em função da Escola Técnica Tupi, que há 50 anos vem formando gente, e a própria Tupi, que também formou muita gente, que, por sua vez, fundou outras indústrias, que formaram mais gente, e assim foi. E aí, 50 anos depois, a gente tem lá Santa Catarina, que efetivamente é um estado que se destaca em relação ao resto do Brasil. Um problema, na verdade, continuado, que começou lá atrás e foi investido ao longo do tempo, como você acabou de falar. Exatamente isso. Aliás, outro motivo também que, de novo, aqui puxo a sardinha do êxito, tá certo? Que aqui no êxito só tem mega cobras, os maiores especialistas de educação no Brasil são os nossos fundadores, tá certo? Como Carbonari, o Janguier Diniz e tantos outros pessoas, Celso Nisquier e vários outros que estão na vanguarda da educação brasileira, tá certo? Que se juntaram na iniciativa aqui do êxito para atingir, em 5 anos, 1 milhão de empreendedores, tá certo? E a hora que a gente atende o microempreendedor, que na verdade o cara que tem uma manicure, um padeiro, um cara que na verdade tem agora a nossa trilha o empreendedorismo de sobrevivência, né? Uma ação que a gente está colocando agora, justamente para ensinar a pessoa a decolar, tá certo? E eu também não acredito nesse índice de mortalidade dos empreendedores. O Brasil tem centenas de milhares de microempreendedores, tá certo? E todos eles têm muito sucesso. Então, essa taxa de mortalidade de sei lá quantos por cento, na verdade, é muito menos do que isso, né? Então, além disso, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho. A nossa parte nós estamos fazendo para que você também está participando. Inclusive, fica mais uma vez o meu convite para você também desenvolver um curso e colocar no ar lá para passar seu pensamento para frente. A gente está fazendo vários convênios com faculdades, Sebrae e tantos outros organismos, e com certeza uma parceria nossa com você, com a Suno, vai ser muito proveitosa para os nossos alunos. Claro, claro. Vamos avançar com isso. E como eu falei, nunca é demais. Eu acho que nós temos um déficit muito grande de educação financeira no país. E dentro desse nicho, né, que é a minha especialidade, que é fundo imobiliário, eu acho que nós temos ainda mais. A começar pela quantidade de investidores, de 800 mil investidores, muitos desses ainda investindo, mas sem muito conhecimento. Então, há muito ainda para fazer. Tem um universo para trilhar aí. Certo. E terminando aqui, qual é o livro mais importante que você leu na sua vida? Fosse um ou aquele? Guia Suno Fundos Imobiliários, né? Foi o que eu fiz, né? Olha, eu posso ser bem sincero com você, eu acho que talvez eu te decepcione com essa pergunta, porque eu sempre tive um hábito de leitura um pouco mais técnica. Então, eu não tem nada assim que me destacou por essa virada de chave, assim, de que mudou tanto. Então, todas as leituras que eu mais fiz foram leituras um pouco mais técnicas, foram leituras em que me trouxe mais informações técnicas sobre os assuntos, né? Então, eu diria para você que, de alguma forma, a dica que eu dou
por mais que às vezes a gente queira buscar um livro que mude a nossa vida, eu diria para você que o que mais me trouxe até aqui foi manter uma leitura quase que diária daquilo que eu estava trabalhando. E por que eu estou te falando isso com muita segurança? Quando eu trabalhei, meus primeiros trabalhos foram numa empresa credenciada da Microsoft, eu passei 3, 4 anos da minha vida praticamente lendo os manuais voltados para os softwares naquela época, os guias de referência. Então, a minha base de formação de TI acabou me deixando, durante os primeiros ali 10 anos da minha vida, com leituras muito mais técnicas, né? E aí a gente foi cada vez mais calibrando isso para o universo financeiro. Então, dentro desse universo financeiro, vários livros se destacam, né? Livros do Damodaran, vários livros de valuation, vários livros voltados para REITs, né? Que são os fundos americanos, né? Então, tem assim, várias obras que acabaram levando para isso, mas eu sempre busquei uma leitura um pouco mais técnica. Então, como eu te disse, talvez eu te decepcione por isso, porque não tem nenhum livro que, poxa, me fez pensar e mudar completamente a minha visão, porque foram tantas leituras e tantas pesquisas que eu diria que se eu te der um nome, um título, talvez eu não esteja sendo fiel à minha personalidade aqui. Não me decepcionou em absoluto, muito pelo contrário, mostra, na verdade, a constância do seu pensamento. E esse, justamente como também ensina Warren Buffett, tá certo? Essa leitura acumulada que faz uma diferença gigante ao longo das décadas, tá certo? Então, a pessoa quer aprender, ler, eu vejo às vezes, aprender. Eu vejo às vezes as pessoas falando... Todo dia a gente precisa aprender bastante coisa, tá certo? Tipo, o Cisne Negro, né? Tal, sempre tem algum título assim mais evidenciado, né? Mas eu diria para você que eu li muito mais do que isso, justamente porque eu usei toda a fonte de informação que eu tive acesso no começo da minha carreira, como eu disse, num primeiro momento com leituras técnicas, e depois eu fui tendo acesso a outras formas de leitura, né, mais práticas, né? E acabei lendo muito sobre tudo, entendeu? Dentro desse universo financeiro. Mas nenhum livro foi capaz assim, poxa, esse aqui mudou completamente, isso daqui, nossa, isso transformou. Não teve isso, porque como eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou muito aberto, eu acho que talvez isso, por isso que eu falo que isso define a minha personalidade, Fernando. Eu estou até aqui confidenciando uma coisa para você. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir e conversar com todo mundo. Claro, dentro de assuntos que realmente fazem sentido para mim e que pode realmente contribuir para o meu trabalho. Então, pelo fato de eu estar sempre aberto, como se fosse um para-raio, uma grande antena receptora de informação, não teve nada que foi capaz de mudar tão drasticamente o meu comportamento, seja financeiro, seja técnico ou qualquer outra coisa. Eu sempre busquei com muita frequência a informação. Então, até a dica que eu dou para todo mundo, não queira, talvez um livro lido pelo Fernando, um filme assistido pelo Fernando, pode gerar uma interpretação e um sentimento nele que, na prática, talvez não vá mudar a essência do que ele é e do que ele pode produzir. Então, eu sempre procurei colocar que a minha essência, a minha personalidade, ela estava acima de qualquer livro ou qualquer outra coisa que eu possa fazer. Então, é uma dica que eu dou sempre para as pessoas, né? Agora, nesse universo, só para concluir, tá? Nesse universo fundos imobiliários, por exemplo, eu leio 300, 400 páginas por dia, Fernando. Entende? Então, assim, o que isso transforma em mim? Até o Thiago brinca, o Google dos fundos imobiliários, o que isso transforma em mim? Um conhecimento adquirido. Então, todas as coisas, todas as frações, todos os lapsos de conhecimento que eu tive ao longo desses 20, 23 anos da minha vida profissional, me fez construir uma base de conhecimento que me traz até hoje aqui. E se nós saíssemos dessa nossa entrevista, que ela está super bacana aí do ponto de vista mais pessoal, ideológico, e fosse para uma entrevista técnica, e você começasse a falar comigo sobre fundos imobiliários, sobre vários assuntos relacionados ao mercado imobiliário, eu conseguiria falar para você por música. Sabe aquela coisa? Agora, onde foi que eu li isso? Aonde foi que foi o grande gatilho que mudou? Honestamente, eu não sei te dizer. Eu não sei qual é o nome disso. Talvez um especialista mesmo, muito
consagrado aí do Instituto Êxito possa talvez dar um nome disso que acontece comigo. Eu tenho tantas frações de conhecimento na minha cabeça que eu não vou saber exatamente gatilhar aonde foi que eu peguei aquele conhecimento, formei aquela opinião. Você me entendeu, Fernando? Acho que perfeitamente te admiro. Na verdade, a minha admiração por você, que não é pequena, na verdade aumenta a cada conversa nossa. Você me dá o prazer de me atender com muita generosidade e paciência, como também os seus vídeos todos, os seus livros, etc., que eu faço questão de manter atualizado também. Agradeço muito o seu tempo. E como é que a gente te acha? Então, basicamente nas redes sociais, né, @Professor Baroni no Instagram e no Professor Baroni canal no YouTube, mas todo o meu trabalho ele converge para Suno Research. Tudo que está relacionado a Suno passa por mim e eu falo que é uma simbiose, né? Tudo está junto ali. Então, encontrando a Suno, encontro o Professor Baroni, encontrando o Professor Baroni, encontro a Suno. A Suno foi o projeto que apareceu na minha vida. Eu tinha um projeto de mudar minha vida profissional de uma maneira mais profunda a partir dos 40 anos. A Suno acabou entrando quando eu tinha 38. E eu falo que, eu até brinco com o Thiago, né? Eu falo que esse é o meu último trabalho. O que eu falo para ele, né? Quando eu faço essa brincadeira com ele? Eu falo, Thiago, ó, isso aqui, a Suno está conseguindo transformar tudo aquilo que eu sempre quis fazer ou sempre projetei para essa talvez terceira parte da minha vida. Eu falo que a minha vida dividiu em 3 grandes fases profissionais. Eu estou entrando nessa terceira agora, que me parece que vai ser aquela que vai me tocar aí por mais alguns bons anos e aonde eu vou conseguir, no final dessa história toda, tentar, como eu disse, fazer com que a educação financeira e o investimento em fundos imobiliários se torne nativo de todo bom brasileiro. Igual todo brasileiro nasce sabendo um pouquinho de futebol, ele vai nascer sabendo um pouquinho de fundo imobiliário. Aí. Esse é meu projeto. Olha, desejo todo sucesso do mundo para você, tá certo? Porque acho que realmente, se você conseguir uma fração disso, você vai fazer bem para um monte de gente, tá certo? Educação, efetivamente, é uma coisa que vai mudar o país. Tá eu disse uma frase para concluir. Eu fiz um artigo semana passada e eu acho que eu tive um momento muito assim, sabe, o título, eu acho que sintetizou muito bem o momento que nós estamos vivendo. O título foi Pandemia do Conhecimento, né? Eu acho que você tem que contagiar as pessoas à sua volta com conhecimento. Vamos usar o momento que a gente está tão sensível, tão delicado, né? na humanidade toda aí, as pessoas muito mais sensíveis, e eu usei exatamente essa sensibilidade para provocar em todo mundo essa pandemia do conhecimento, esse contágio do saber, né? Ou seja, você contagiar as pessoas com conhecimento, contagiar com saber, do seu jeito, da sua forma, da intensidade que você puder e quiser. Se o Fernando puder ajudar uma pessoa aí, ele pega um Uber e conversa com um Uber, já está ótimo, ele já fez o papel dele, ele já conseguiu passar para frente. E se você puder fazer como eu, para falar para várias pessoas, vários eventos presenciais, antes da pandemia eu estava fazendo muitos eventos presenciais, muitos eventos virtuais, já estava, né, nesse clima, levando conhecimento, porque eu acho que essa pandemia do conhecimento, esse contágio do conhecimento é uma alternativa que nós temos para tirar um pouco dessa diferença que vem lá desde Adão e Eva para a gente conseguir fazer um mundo um pouquinho melhor. Eu acho que agora nós vamos conseguir, pelo menos estamos fazendo a nossa parte e com certeza chegaremos lá. Agradeço muito a sua presença aqui, inaugurando a What's Talks, tá certo? Também com grande apoio aqui do Instituto Êxito de Empreendedorismo, e também procurem a gente e indiquem tanto a Suno Research para conhecimento, quanto o Instituto Êxito de Empreendedorismo para todo mundo que precise e queira vencer na vida, que aprenda a empreender com sucesso. E estamos lá com vários cursos gratuitos, maravilhosos, um método que vai fazer a alegria e o desenvolvimento desse país. Boa noite a todos. Obrigado. Valeu. Obrigado, Baroni. Tchau, tchau.